Muito bom dia, 22 de outubro, chegamos à sexta-feira por fim dessa semana mais conturbada, mas desse lado agora foi muito voltado para o lado doméstico mesmo, tá? Mas chegando nos Estados Unidos, ontem teve aquele pedido de seguro-desemprego mensais que acontecem todas as quintas-feiras, vieram 290 mil pedidos, lembrando que no auge da pandemia, lá em março de 2020, chegou a 3,3 milhões de pedidos de seguro-desemprego semanal. Então, está num nível já super baixo, mesmo que o desemprego venha diminuindo, mas ainda está em nível bastante mais alto do que estava pré-pandemia nos Estados Unidos, tá? Mas de qualquer maneira foi um dado positivo e também venda de casas usadas nos Estados Unidos ontem veio um dado acima do que o mercado esperava, tá? Lembrando que casas usadas é um dos conceitos que vem puxando a inflação por lá nos Estados Unidos, tá? Na zona do euro saiu aquele PMI que mede duas coisas, né? Do setor privado, ele mede serviços e indústria. Então vamos lá. Na zona do euro, a indústria veio com dados melhores do que o esperado, tá? Em serviços veio acima de 50, que representa expansão, abaixo de 50 é retração, mas veio pior do que o esperado. Quando mede o composto, que é indústria mais serviço, ou seja, atividade do setor privado, ela veio abaixo do esperado, acima de 50, mas veio o pior nível em 6 meses, tá? É isso na zona do euro como um todo. Na Alemanha, a mesma coisa. Então, indústria veio melhor, serviço veio pior e quando pega o composto, veio abaixo do esperado. Acima de 50, que é expansão ainda, mas abaixo do que o mercado esperava. Grã-Bretanha, vendas no varejo que veio muito fraco. A Grã-Bretanha está passando por um problema realmente de abastecimento, com preços muito altos de gasolina, bom, no mundo todo, como eu venho falando aqui, e a vendas no varejo lá caiu 0,6%, lá veio negativa, era esperado, o mercado esperava uma expansão, veio uma retração de 0,6% no mês e 1,3% no ano, ambos negativo, uma queda, tá? Agora, os PMIs, também medido serviços e indústrias, esse sim na Grã-Bretanha veio melhor do que o esperado. Vamos um pouquinho lá para o lado da Ásia, em Hong Kong, a inflação veio de 1,4 ao ano. Veja, o mercado esperava 3, mas veio 1,4, bem abaixo do que o mercado esperava, uma inflação super controlada. E o Japão, que eu ainda estou devendo fazer um vídeo, que eu já estou terminando esse texto aqui, que é sobre porque ele não consegue produzir inflação nas últimas 2, 3 décadas. O Japão veio 0,4 no mês de inflação e 0,2 no ano. Não consegue produzir inflação de qualquer maneira. Quando você retira o componente de alimentos e energia, que são os dois mais voláteis na inflação, isso no mundo todo, a inflação no Japão ficou o núcleo, é chamado núcleo, né? A inflação do núcleo sem alimentos e energia ficou 0,1%. Então, o Japão não está passando por esse problema que o mundo todo está passando agora de alta de preços, tá? E a China, a Evergrande, aquela que eu já falamos exaustivamente aqui, ela pagou 83,5 milhões de dólares dentro dos 30 dias que ela tinha que pagar. Ela estava em default técnico, ou seja, em calote técnico de não pagando os detentores da sua dívida denominados em dólares. Ela pagou ontem 83,5 milhões e com isso fez com que as ações imobiliárias na China subissem. A Evergrande fechou com 4%, então uma boa notícia, 4% de alta, tá? Agora, no Brasil, realmente onde foi o problema, hoje tem dados de investimento estrangeiro, de receita tributária no Brasil, mas a confusão toda aconteceu por conta como o mercado está vendo as incertezas com relação ao Brasil. Acho que é mais a forma de comunicar, mais a forma das incertezas do que vem pela frente, do que efetivamente analisando números, tá? Bom, a comissão na Câmara aprovou a PEC dos precatórios, tá? Eu já expliquei aqui sobre o que significa isso. Quem tiver dúvida, por favor, me comente, ou me chama no particular, que eu faço questão de explicar. Agora ela vai para o plenário da Câmara e, se aprovada, vai para o Senado. O que acontece? Ela mudou a regra dos pagamentos dos precatórios, ou seja, o que o governo tem que pagar para quem é detentor dessas dívidas. Ela vai mudar a regra, pagando agora escalonado, tem as suas regras lá, você pode aderir a formas de pagamento, você pode parcelar, enfim, tem as suas regras que não vou falar aqui, senão fica muito extenso, mas ele muda essa regra, não paga tudo agora, vai postergar esse pagamento e abre um espaço no teto de gastos.
Qual é esse espaço? 83 bilhões mais ou menos. Com isso, ele consegue encaixar o novo Auxílio Brasil, que de R$ 300 já estava difícil de pagar, resolveram aumentar para 400. E aqui não estou fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, eu estou falando que precisa saber de onde vai tirar o dinheiro sem romper o teto de gastos. Então, para isso, mudou-se a regra do teto de gastos. O que aconteceu? Antes, você olhava quanto que o governo gastou no ano passado, corrigia pela inflação e era o quanto o governo podia gastar no ano que vem. Esse é o teto de gastos. Só que o período de inflação era olhado entre julho e junho do outro ano. Agora alterou de janeiro a julho. Por quê? Porque como a inflação subiu bastante nesse período, abre espaço para correção do teto de gastos. Então não significa que a gente diminuiu os nossos gastos. Não, a gente expande o teto para poder caber tudo dentro dele e aí sim falar, conseguimos trabalhar dentro do teto. Com isso, 2 secretários do Ministério da Economia pediram demissão, porque realmente é um jeitinho e o mercado entendeu super mal e chegou a cair mais de 4% ontem a Bolsa Brasileira. De novo, eu bato na tecla, a gente tem que diminuir emendas parlamentares, temos que diminuir o gasto inchado e ineficiente do Brasil, que o Brasil gasta muito e gasta mal, tá? Poderia ficar, que é o custo agora desses extra R$ 400 aí de Bolsa Família, o Auxílio Brasil, vai gastar 30 bi adicionais. Esses 30 bi poderia sim ficar fora do teto, desde que o mercado fosse explicado corretamente. Não é o correto, não é o melhor, mas se a comunicação também fosse melhor, poderia ajudar. Agora, da maneira como está sendo feita, é isso que acontece. Juros futuros explodem, dólar voltou a subir mais de 2%, bolsa chegou a cair 4%, e a gente, enfim, mais uma vez, como eu falo, bem-vindo ao Brasil, e o Brasil em muitos pontos, isso historicamente cansa. Então um ótimo dia a todos e um forte abraço.